Esta é a 20ª edição do Boletim Socioeconômico Trimestral e tem como bloco temático o desenvolvimento econômico. Convidamos o presidente da CIST, o senhor Felipe Ferman, para dar as boas-vindas. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Eu acho que esse boletim aqui é um tema mais relevante que todo mundo está esperando, justamente, que é sobre economia. Tivemos uma troca de governo agora faz 5 meses, né? E olhando até para conversar com vocês aqui as análises de agências, de bancos, tudo, todos estão revisando seus dados, mas infelizmente é para baixo. Então, o que é a perspectiva econômica esse ano? É não de crescimento, uma estagnação. Um pouco a gente pode observar aqui nos dados que houve setores com uma queda significativa no número de empregos. A edição pode ter crescido um pouco mais, uma queda. E a gente sente uma desaceleração já, no meu setor principalmente, eu acho que é o varejo. Grandes redes já sentiram essa desaceleração e estão fechando postos de trabalho, estão fechando lojas. Se vocês observarem, nos últimos dias tivemos Marisa aqui, a CR de Lins fechou, encerrou as atividades, Renner, então é um sinal que a luz vermelha está acendendo. Se a gente não tiver medidas econômicas que acelerem novamente o crescimento, ou a estagnação que eles estão prevendo, ou vamos ter vamos perder uma fatia legal da economia, aumentando o desemprego, tudo. Então, esses dados aqui vão puxar um pouquinho para trás, não é tão presente aqui. Eu comentei com a Mayara, na época quando foi feito, se a gente quisesse levar um pouco mais para frente, nós ia ter um reflexo melhor do que está acontecendo. Mas aqui acho que a gente já consegue ver um pouco. Todo mundo acha que espera que melhore. Então, a economia tem que estar puxando para conseguir segurança, conseguir educação. A gente espera então que tenha medidas aí, vamos acreditar que vai ter alguma medida que acelere o crescimento para a gente conseguir números bons e voltar ao crescimento e ao emprego que a gente estava tendo em 2022, 2021. Pessoal, desejo a todos uma boa apresentação e obrigado novamente pela presença. Convidamos para vir ao palco e apresentar os indicadores socioeconômicos o professor Marcos Leles, coordenador do Grupo de Pesquisa, Competitividade e Economia Internacional da Unicinos, responsável técnico pelo boletim. Bom dia a todos. É uma responsabilidade grande e um prazer também ao mesmo tempo de fazer esse boletim, porque de alguma forma ele pauta algumas ações, aqui tem mais. O boletim geralmente a gente vai. Isso aqui é só uma apresentação, no boletim a gente tem muito mais informações. Tá? E aí aqui a gente dá uma resumidinha do que está acontecendo, principalmente na parte de geração de emprego e renda. A gente abre falando um pouquinho do Brasil, tá? Esse aqui é o indicador de atividade econômica do Brasil, tá? E se a gente pegar o primeiro trimestre aqui, cresceu 3,9%. Em termos de geração de emprego, a gente gerou no primeiro trimestre de 524 mil postos de trabalho. É um pouquinho menor do que foi gerado no primeiro trimestre do mesmo ano, do ano passado. Foram 618 mil postos de trabalho. Então, em termos de geração de emprego, a gente vê que tem uma aceleração aqui, em termos de número de emprego, tá? No Brasil. Tá? Rio Grande do Sul, se a gente olhar o Rio Grande do Sul e para informar o Rio Grande do Sul também, a gente tinha gerado 54 mil novos, próximo de 54 mil novos postos de trabalho, e agora a gente tirou 42 mil postos de trabalho no Rio Grande do Sul. Então a gente compara o mesmo trimestre, assim, né? A gente compara o mesmo trimestre, a gente vê que teve uma desaceleração também na geração de postos de trabalho. Em termos de indústria aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu no primeiro trimestre aqui uma queda bem forte, da indústria do Rio Grande do Sul. Isso aqui a gente sabe que o Rio Grande do Sul, comparativamente, a indústria do Rio Grande doSul, em relação à indústria do Brasil, ela é um pouco mais exportadora. Ela exporta mais por ter, até por uma questão de fronteira, né? A gente tem fronteira do mar, fronteira, né? Nossa fronteira é maior.
E aí tem um efeito, as exportações esse ano estão bem difíceis, tá? A gente teve uma queda, fazia muito tempo que a gente não viu uma queda em São Paulo, e a gente viu esse trimestre uma queda nas exportações de São Paulo, que vai influenciar o nosso índice. Isso aqui é o índice de atividade econômica de São Paulo, tá? Então a gente está pegando aqui a série histórica, por exemplo, desde lá do primeiro trimestre de 2021. Essa aqui é a retomada da pandemia, né? Tem um retorno bem forte. E aqui o nosso primeiro dado do primeiro trimestre de 2023 é um crescimento de 0,6, né? A gente já via que a gente já estava vendo que a São Paulo já vinha desacelerando e acaba crescendo 0,6. Como é que a gente compõe esse dado aqui? Parte disso aqui é a arrecadação municipal, que é um indicador de atividade econômica, né? Porque a arrecadação é um indicador de atividade econômica. Se está arrecadando mais, em geral, a atividade está ela acaba sendo mais acelerada, geração de emprego, o efeito Brasil e exportação. O que mais bateu aqui, tá? O que mais bateu nesse número aqui para MC 06 foi as exportações. Tá? As exportações, agora no primeiro trimestre, em São Paulo caíram em 2 dígitos e ela vinha crescendo em 2 dígitos. Tá? Então, a gente brinca assim, deu uma capotada. Não vai 2 dias, mas não, ela foi para o outro. Né? Então aqui está muito associado às exportações, e aí o que a gente está vendo? A própria arrecadação. Tá? Para fazer esse número aí, a gente tem que pegar a arrecadação do município e descontar a inflação, porque senão tem inflação, né? A gente tem o processo inflacionário. Então quando a gente desconta a inflação e vê a arrecadação real de São Paulo, ela também desacelerou no primeiro trimestre. Ela não cai, ela desacelerou, ela vinha crescendo bem mais no ano passado que nesse primeiro trimestre. Ou seja, está indicando que a atividade econômica realmente está dando uma ajustada. E emprego formal, tá? A gente já está falando de 416 empregos formais aqui em São Paulo no primeiro trimestre. Tinham sido gerados na verdade tinha caído em 361 no primeiro trimestre do ano passado. Bom, vamos olhar agora a questão do emprego, que é o tópico do boletim desse ano, né, desse trimestre. Eu estou pensando muito rápido. Faço o trimestre, parece que eu vou ser um ano. A gente sempre compara São Paulo com outros municípios e geralmente a gente compara com Canoas, Gravataí e Voludo. Por que Canoas, Gravataí e Voludo? Por uma questão de rede territorial, são municípios próximos e de tamanhos parecidos. Ou seja, a gente não poderia comparar São Leopoldo com, por exemplo, Esteio, né, que é um município menor e, apesar de estar próximo do município, então a gente faz um corte que é tamanho do município, né, e regional. Então a gente faz esse corte para comparar. E a gente vê que São Leopoldo cresceu 1,4% o emprego em São Leopoldo. Ele sai no estoque no primeiro trimestre de 21 de 52.977 para 53.699. Então a gente vê um crescimento de 1,4% do emprego em São Leopoldo. Né? Canoas foi o que mais cresceu, né? Canoas foi o que mais cresceu e seguido de Gravataí. Tá? Gravataí, que parece que se a gente olhar a curva, se a gente pegar desde o primeiro trimestre de 21, ele já está encostando esse bem crescendo bem. Bom, em termos só de taxas, em termos de variação, né, para a gente ter 722 postos de trabalho gerados em São Paulo, tá, no primeiro trimestre. Saiu o dado de abril, tá? Saiu agora dia 25. Ontem saiu o novo dado de abril, então a gente já tem, vamos dizer assim, 4 meses, mas a gente está comparando agora 3 meses, tá? Isso dá 1,4% de crescimento, foi mais ou menos que o Novo Hamburgo cresceu. Os dois municípios parecem que cresceram mais ou menos na mesma quantidade em termos de taxa. Né? Em termos de quem gerou emprego, tá? O principal gerador de emprego está em serviços e comércio, tá? E aqui a gente começa a ver onde que pode estar o problema de São Paulo por ter nesse primeiro trimestre, que está na construção civil, perdeu 62 empregos, e na indústria, que só gerou 8 empregos, então praticamente a indústria ela se estabilizou em termos de emprego. Tá? A construção civil vocês vão ver, já tinha dado
já tinha caído muito em 22, de 21 para 22, a construção civil já tinha caído muito e ela continua, vamos dizer assim, ela caiu e ela continua andando de lado, né, essa loucura. É interessante olhar o setor de serviços, guarda esse número, 346 empregos formados, né, porque a gente vê que TI não para de gerar emprego. TI parece que é uma bola que vai também, né? TI continua sendo gerado. Que é isso aqui. Setores que mais contrataram. 284 novos empregos em TI. TI está em serviços. Né? Então, dos 346, né? TI foram 284. Depois vem os restaurantes, que vem recuperando devagarzinho. Lembrando que restaurante foi o que mais sofreu na pandemia. Né? Restaurante foi o que mais sofreu na pandemia. Então, agora o restaurante vem recuperando devagarzinho, né? Aos poucos. Ele já está com o estoque dele são 1.282 empregos, já está maior lá que estava em 2021, mas eu acredito que ainda não está maior que 19. 19 é pré-pandemia, então ele ainda não está lá. Depois a gente vem fabricação de borrachas, que daí aqui é indústria. Então vejam que aqui é serviços, aqui é comércio e aqui é indústria. Né? Então vem borrachas que vem logo em seguida, né, com geração de emprego, e depois a fabricação de produtos diversos é quase que tudo que não está em mesmo lugar vai para a fabricação de produtos diversos. Tá? Esse dado aqui é novo, a gente não tinha ainda apresentado, tá? Que é o dado por ocupação. Qual ocupação que aumentou esse ano pouco? Né? Porque é importante a gente olhar a ocupação, porque algumas ocupações têm uma renda maior, as outras ocupações têm uma renda menor. A gente tem que ver que tipo de ocupação que a gente está gerando emprego. Tá? Aí quando a gente vê isso no povo, a ocupação que mais gerou emprego, né, é a limitador de linha de produção. Tá? São 384 novos empregos, isso aqui está associado à indústria, né? Na limitador de linha de produção. Assistente administrativo, em segundo, e atendente de lanchonete e análise de suporte computacional. O atendente de lanchonete está ligado àquela geração de emprego lá dos restaurantes. Tá? E aí vem analista de suporte computacional, que está ligado à TI. Tá? Quais mais demitiram? Tá? A gente já está vendo há muito tempo a demissão, que é o teleatendimento, que parece que mudou. Novo Hamburgo virou um grande polo de teleatendimento, e aí nós perdemos alguns empregos porque foram para Novo Hamburgo. Lá tem um grande polo de teleatendimento agora lá. Agora, a gente vê lá 340, aqui, se a gente somar aqui são 500 empregos, né? Se a gente somar os dois ali, quase 600 empregos aqui, praticamente 600 empregos aqui. Mas a gente vê uma fabricação de equipamentos bélicos, né? Com um peso bem grande nesse primeiro trimestre. Muito forte o peso de fabricação de equipamentos bélicos, são quase 350 empregos perdidos aqui nesse setor. Lembro que a indústria só gerou 8 empregos, né? Ela praticamente está... Então, aqui o bélicos perdeu... E era um setor que, de novo, vinha, até o ano passado, vinha muito forte. Né? Ele vinha gerando muito emprego. Eu queria chamar a atenção... Deixa eu voltar aqui. Na questão aqui do... Nesse aqui. Construção de edifícios. Olha o que aconteceu daqui para cá com construção de edifícios. Eram 2.757 empregos, foram para 824 e 700. Então a gente perdeu praticamente do primeiro trimestre de 21 ao primeiro trimestre de 23, foram 2.000 empregos em construção de edifícios. Isso também acaba dificultando, né? A gente já vinha... A construção de edifícios já tinha dado uma parada no ano passado, que a gente vê aqui esse movimento aqui, e agora ainda não recuperou. Esse ano ele ainda não consegue recuperar, pelo menos no primeiro trimestre. A gente tem que ver o que vai acontecer ao longo do ano. As 10 ocupações que mais demitiram está lá no telemarketing, tá? Vejo que praticamente tudo é telemarketing, né? Seguido de inspetor de qualidade, são quase 109, depois operador de centro de usinagem com comando numérico, são quase 96 empregos aqui perdidos. Mas vejo que aqui ele parece que ele se distribui melhor, né? Não tem uma coisa tão concentrada, tem uma concentração em telemarketing, que é o que a gente está pedindo, depois ele se distribui, assim, não tem uma ocupação que perdeu muito espaço. Isso aqui é um dado que também a gente não trabalhava, a gente está trabalhando agora.
tá? Que é um dado para a gente pensar o que pode estar acontecendo em termos de massa de rendimento em São Leopoldo. Massa de rendimento é o salário das pessoas vezes o número de ocupados. Então vai ter lá quanto que está gerando de massa de rendimento. O que a gente vê é que esse número aqui, ó, 126, isso aqui é a massa de rendimento real. A gente não pode fazer o nominal também, porque senão tem inflação, então a gente desconta o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, para virar a massa de rendimento real. A gente vê aqui que no primeiro trimestre de 2021, o salário médio dos admitidos era maior que dos desligados. Então estava se contratando gente com salário melhor do que estava se demitindo em São Leopoldo. Tá? E esse valor era R$ 126 a mais, aos preços de hoje, vamos dizer assim, a gente sempre traz o preço de hoje. A partir aqui do primeiro trimestre de 21, esse número se inverteu. Agora está se desligando pessoas com salário maior do que está se contratando em São Leopoldo. E aí foi piorando e agora a gente está quase R$ 300 a menos na média, do que está sendo gente desligado para o que está sendo contratado. O que isso está indicando? O salário médio está caindo. Real. O salário médio está caindo e dependendo do que acontecer com o volume de emprego, a massa de rendimento pode cair, né? Porque vamos imaginar o seguinte, se o salário médio está caindo 1% e o emprego cresce meio, a massa de rendimento cai. Então, esse é um dado importante, a gente conseguiu fazer ele agora, organizamos lá a base para conseguir, porque isso aqui a gente está olhando lá na frente que pode acontecer com a massa de rendimento, né? E a gente está vendo que os admitidos, hoje na média lá os admitidos estão sendo admitidos por R$ 1.975, mas os demitidos em média está R$ 2.285 o salário. E veja que aqui o salário real dos admitidos, ó, 1.975, é menor que o salário real lá de 2 anos atrás. Isso é consumo. Começa a ter problema, talvez, na geração de renda, geração de consumo na cidade. Né? Emprego formal, quem mais no comércio, né? Quem mais contratou, quem foram as atividades do comércio que mais contrataram? A comércio atacadista, produtos não alimentares, com quase 82 empregos, daí vem o varejista de produtos novos, né? Ele está um pouco também, de novo, a gente vê que ele está um pouco equilibrado, assim, a gente não tem um setor que dispara, né? Fala assim, não, é ali que está gerando emprego. O comércio está um pouco mais equilibrado, né? Em termos de geração de emprego. E na indústria, quem mais contratou? Borrachas. Veja que aparece lá como terceiro, mais contratou. Então, borrachas é o que mais contratou, depois vem esse produto diverso, aí vem a parte de tratores, com 86 empregos, e fabricação de concreto, alguma coisa, né? Mas o que destaca aqui é o borracha, são 180 postos de trabalho gerados. Veja o que é. E quem mais demitiu é aqui embaixo. Né? Então é o que mais contratou, o que mais demitiu aqui, tá? Que aí é o armas e munições, 340 e depois partes. Então se a gente, e fabricação de máquinas e ferramentas, que a gente estava comentando antes, né? Tem quase 100 empregos aqui perdidos em máquinas e ferramentas. Então se a gente olhar, tem uma coisa muito forte aqui no fabricação de equipamentos bélicos, ó, são 340 e o segundo é 100, então é 3 vezes mais, né? A demissão aqui do que no segundo colocado em termos de demissão. Né? Então tem alguma coisa exatamente ali ocorrendo, tá? Em termos de estoque, quem são os setores que mais empregam em São Leopoldo? E aí eu volto a falar de TI lá no início, né? Parece que TI, a velocidade que vem crescendo o emprego em TI, ele tinha 5,6% do estoque do emprego em 2021, ele está com 6,5%. Hoje é o setor que mais emprega em São Leopoldo. É o setor de TI. Veja que ele não era o maior, né? O maior era a administração de estados aqui, ó. Até o ano passado o maior era a administração de estado da política econômica, tá vendo? Ele inverteu. Agora a TI emprega mais que o setor público, então. Né? O que é um bom sinal. O destaque não muito positivo aqui é a fabricação bélico, né? Que ele estava lá, ó, era 5,2% do emprego. Foi para 5,5%, chegou a ser 5,5% do emprego. Hoje ele está com 4,8% do emprego em São Leopoldo. Né? E aqui embaixo, ó, quando a gente olha, construção de edifícios, ó,
Era 4,7% do emprego em São Leopoldo. Então, se a gente pensasse em 4,7% do emprego em 2021, ele estaria aqui, ó. Ele seria o quinto do ranking, o construção de edifício. Ele seria o quinto do ranking em 2021, né? O que a gente vê agora com 1,3% só do emprego em São Leopoldo, ou seja, ele caiu muito no ranking, o construção de edifício. A gente sabe que tem alguns pontos específicos na área de construção de edifício, ele desacelerou, a gente não está vendo mais novas obras, tem um problema depois, acho que vai comentar, de crédito, está com dificuldade de crédito, e aí a construção de edifícios vai sofrer com a dificuldade de crédito. Em termos de ocupação, isso aqui também é um dado novo, a gente nunca tinha aberto esse dado, ou seja, qual a maior ocupação em São Leopoldo, né? E o que a gente está vendo? Alimentador de linha de produção. Quase 5% do emprego em São Leopoldo é alimentador, que é a indústria, em termos de ocupação, né? Por quê? Porque, claro, que a gente olha a TI é o que mais gera emprego, mas se a gente pegar como setor todo, a TI é menor que a indústria, se a gente somar tudo. Né? Então, o principal ocupação é alimentador, depois vem o assistente administrativo, né? E o auxiliar de escritório em geral com 3,4, empatado com faxineiros e os outros aqui, tá? Bom, é isso que eu queria passar rapidinho para deixar mais conversa. Isso está mais detalhado no boletim, tá? E vocês têm o acesso do boletim, tá? Obrigado. Boa sorte. Obrigada, professor Marcos. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Obrigado. Agora eu vou fazer uma pequena rodada de perguntas, depois a gente até pode abrir para a plateia aqui, se tiver alguma dúvida, justamente para quem pode nos trazer uns dados mais atualizados. Juliana, Secretaria de Desenvolvimento Municipal do Solon, do Sicredi. Então, como foi comentado, linha de créditos do Solon pode dar uma perspectiva aqui que está vindo pela frente, e o Juliano de novos investimentos, o que está sendo feito no município. Vou começar a primeira pergunta aqui. Solon, na última edição do Boletim Socioeconômico sobre o Desenvolvimento Econômico, abordamos questões da redução de postos de trabalho na construção civil, que seguiu ocorrendo no primeiro trimestre de 2023. Na época, estávamos com o cenário pré-eleição e falou-se da possibilidade de mudanças no governo refletirem no programa de incentivos à moradia, redução de taxa de juros que incentivasse financiamentos habitacionais. Hoje, quais seriam as perspectivas da cooperativa quanto à redução das taxas de juros a financiamentos imobiliários? Bom dia primeiro. Obrigado, Assiste, pelo convite, Felipe, de estar aqui de novo, o segundo ano que a gente está aqui participando. É legal que a gente vai criando uma lógica, né? Já é o segundo ano que a gente acompanha os números e vai percebendo algumas questões, e isso vai facilitando o entendimento da dinâmica econômica da cidade, né? Bom, sobre essa situação específica do crédito imobiliário, que inclusive é o setor que mais perdeu emprego, são 2 mil empregos aqui em 2 anos, em 24 meses, isso é muita coisa, né? Eu vou falar dos dados da cooperativa, porque a cooperativa hoje ela atua no estado inteiro. A nossa pioneira cooperativa, né, atua de São Leopoldo até Caxias do Sul. Então passa por Novo Hamburgo, pega toda essa região das Hortênsias, que tem muita construção civil também. Então a gente tem uma atuação bem forte no crédito imobiliário. A carteira de crédito da cooperativa faz mais de 6 meses, está aqui o Jonas, gerente aqui da agência aqui da Lindolf Collor, o Augusto, que vai ser o nosso gerente lá do Espaço Novo da Feitoria, que vai inaugurar agora em julho também. Fazem mais de 6 meses que a carteira de crédito imobiliário da cooperativa só cai, não cresce mais. O que significa isso? Agora que viu o Gabriel aí também, da Agência de Ensinos. Também tem a Nath aí da Charlau, que eu não tinha visto. Fazem 6 meses que a nossa carteira de crédito só cai e não sobe. O que significa isso? É que as operações elas estão sendo liquidadas e não estão sendo liberadas novas operações de crédito. Então, o saldo da carteira vai todo mês caindo. E não tem mágica para isso. Por mais que a gente possa incentivar, e hoje a cooperativa tem recursos para financiar, o que não falta é dinheiro na cooperativa para emprestar. O problema todo é a taxa de juros, né? A taxa Selic, a 13,75, ela não estimula que um cidadão de uma renda média, né? Não estamos falando dos grandes investidores, né? Esses pega outra questão, é confiança.
em investir. Isso é outra questão. Mas o cidadão comum que compra imóvel, quer comprar sua casa e tudo mais, não adianta nem o governo, seja municipal, federal, estadual, fazer políticas de incentivo à habitação com a taxa Selic a 13,75, não vai acontecer. E por isso que a nossa perspectiva lá na cooperativa é, se as taxas Selic não começar, e esse é o movimento que ela sobe de elevador e depois desce de escada, né? Então, ela precisa começar a descer o primeiro degrauzinho da escada. Se ela não começar a descer o primeiro degrauzinho da escada, a gente não vai ver a construção civil esse ano ser retomada. Até acho que esse ano ela não retoma mais, tá? Porque a Selic já teria que ter dado alguma sinalização. Eu não vou entrar no mérito da decisão do Banco Central em mantê-la a 13,75, porque o Banco Central brasileiro é reconhecido como um dos melhores do Brasil. Ele é independente hoje, né? Então, a decisão é do Banco Central. Não tem, ou pelo menos oficialmente não há interferência mais do governo federal junto ao Banco Central. Mas um sinal importante, porque sempre se fala o seguinte: não, os bancos adoram taxa Selic alta. Os bancos gostam de Selic alta. Claro, porque os bancos é que financiam o caixa do governo comprando título público, e quanto mais alta a Selic, mais os bancos ganham. Isto é verdade até um certo ponto. Posso afirmar para vocês que o ponto que é bom da Selic alta para os bancos já chegou no seu limite e começa a ser ruim também para os bancos. Porque a Selic alta, por muito tempo, ela começa a impactar em taxa de juros das pessoas que tomam crédito. Então, elas param de tomar crédito, cai a receita de crédito, e aqueles que tomaram crédito começam a ter comprometimento na sua capacidade de pagamento, porque a taxa de juros vai aumentando muito. A origem do subprime americano, né? A taxa de juros sobe muito, e o endividamento que era X passa a ser X mais por mês. E aí começa a acontecer a inadimplência. Todos os bancos liberam seus balanços, têm demonstrado, Felipe, um aumento muito grande nas provisões de crédito por conta da inadimplência que nasce na pessoa física, depois ela chega na pessoa jurídica. Primeiro na pessoa física. Então, Felipe, a Selic alta já chegou no ponto bom. A partir de agora, é ruim, inclusive, para os bancos. Então, terminando a resposta, se a taxa Selic não começar a ceder, a construção civil não volta, porque não vai ter crédito imobiliário, não vai ter como ter taxa competitiva no crédito imobiliário para as pessoas terem coragem de financiar. Só não acho que isso entra um pouco em o que o Marcos comentou, que é a diminuição do rendimento das famílias, né, ou da massa salarial ali. Então, daqui a pouco estão com crédito, estão recebendo menos, não conseguem quitar os créditos, ficam inadimplente com o banco. Menos renda e taxa de juros mais alta. Combinação explosiva para a inadimplência da pessoa física, né? Só piora a situação. Fazer intercalar um pouquinho aqui. Juliana, observamos uma desaceleração na economia de forma geral, com redução de postos de trabalho em alguns setores, redução na massa salarial, como comentamos agora aqui, né? E notícias em nível nacional sobre a crise de grandes empresas, que comentei também aqui na abertura. De que forma a revitalização da independência será conduzida de forma a preservar o movimento de consumidores no principal centro comercial da cidade, evitando que o projeto tão relevante para São Leopoldo se torne um fardo para os empreendedores ali instalados? Bom dia, Felipe, nosso anfitrião. E te saudando, eu gostaria de saudar toda a representação da Assist e saudar também as demais entidades aqui presentes. Vejo aqui o Rodrigo Weissheimer, do Sinduscom, vejo o Pisucci e o Cláudio Garcês, lá do Sindimetal. Enfim, minha saudação a todos, saudação à imprensa também, está aqui a Adriana Tauscher, do Grupo Sinos, né, e todos os demais aqui presentes. Acho que a análise que a gente tem que fazer aqui, Felipe, já entra na questão específica da Rua Independência, né? Esse cenário todo que nos foi apresentado aqui, ele está inserido dentro de um contexto geopolítico mundial, né? Então, tem vários fatores que acabam justificando essa desaceleração da economia nacional. Um dos fatos, né, que é gritante, que salta aos olhos, é a questão, né, da guerra, do conflito na Europa, que acaba impactando fortemente a questão das exportações. Então, toda essa cadeia foi comprometida. São Leopoldo vinha tendo um desempenho extraordinário nos últimos anos, né, nesse ponto, e agora, realmente, com esse conflito que não dá amostras, não dá sinais de que vai ter curta duração, realmente acaba impactando fortemente. Da mesma forma, né, o conflito da China com Taiwan, que ainda, se não é um conflito deflagrado, né, mas já há todo aquele tensionamento, acaba impactando fortemente também o setor de semicondutores, né? Isso é um problema para São Leopoldo, é um problema, os números estão falando, mas também é uma oportunidade,
né? Eu vou dar um exemplo aqui, especificamente sobre a questão da China, né, e Taiwan. Taiwan é o maior produtor de chips, semicondutores do mercado mundial. Com essa situação toda, com esse tensionamento todo que tem tido ali, todos os grandes compradores mundiais acabam fazendo um movimento, né, de espraiar, de pulverizar a produção, né, num movimento antecipado para que ainda haja tempo, né, para manter a produção mundial. Já há uma crise de desabastecimento. A indústria automobilística está aí, né, e é um grande exemplo disso. Então, São Leopoldo, aqui está a nossa oportunidade. São Leopoldo tem uma das maiores empresas do setor no Brasil, que é a HT Micro. Estivemos recentemente com o prefeito visitando a direção da empresa, né, ali dentro do campus da Unicinos. Estamos trabalhando fortemente, né, junto ao governo federal para poder aprovar uma medida provisória que altera alguns critérios do PADIS, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento do Setor, para que a gente possa tornar competitivas as empresas brasileiras do setor para entrar, sobretudo, no mercado americano. Isso vai colocar o setor de semicondutores nacional em outro patamar. A perspectiva para a HT Micro, especificamente, falando no que nos interessa, que é São Leopoldo, né, para os próximos anos, a gente conseguindo esse desenho, né, que se está vislumbrando aí, ele conseguindo se consolidar, vai colocar em outro patamar, né, e o Tadeu falava bem aqui sobre o setor, né, da tecnologia da informação, enfim, da TI, como vem crescendo em São Leopoldo. Então, se a empresa ali já conseguiu agora um financiamento junto ao BNDES de 100 milhões de reais, né, para duplicar a sua planta em São Leopoldo, tendo essa alteração da medida provisória, essa adequação do PADIS, né, e conseguindo entrar, de fato, no mercado americano, as grandes privilegiadas no Brasil seriam 4 empresas, né, a HT Micro e mais 3. Então, para São Leopoldo, aqui a gente tem uma oportunidade extraordinária. Né? E sobre o conflito europeu, né, na Rússia e da Ucrânia, a gente tem sofrido. A queda nas exportações é muito duro para nós, vai impactar fortemente, só que aqui também pode-se ter uma oportunidade. Nós, há cerca de 2 meses atrás, né, construímos ali um processo dentro da prefeitura para aprovação de um projeto de expansão de uma empresa alemã, né, e não é a Steel, quando a gente fala empresa alemã, a gente sempre remete a Steel, uma empresa alemã local que está duplicando sua planta aqui em São Leopoldo, acabou de aprovar o projeto, justamente pela dificuldade, né, no fornecimento de energia lá na Alemanha. Então, vai duplicar a planta aqui em São Leopoldo. Aqui também uma oportunidade. Então, toda a dificuldade também pode ser uma oportunidade. E avançando um pouquinho, Solon, a questão dos juros, né, da taxa de juros, que ela não é menor, ela é central. Né, a gente elegeu um governo que tem uma proposta desenvolvimentista, enfim, mas que tem um entrave profundo ali no Banco Central, com essa autonomia que eu acho que tem que ser discutida, que não é o fórum, né, mas ela tem que ser discutida, ela tem que ser debatida. É difícil tu ter um Banco Central com uma política econômica totalmente diversa daquela do governo que foi eleito para governar, com uma proposta para governar. Então, hoje, o Brasil é atrativo para quem? Para quem gera emprego, para quem gera renda? Não. Quem tem emprego vai deixar o dinheiro parado rendendo, para rentista. É um paraíso mundial de rentistas. Isso não se justifica, essa taxa de juros. Em hipótese alguma, desafio qualquer economista a justificar essa taxa de juros, né? Tendo em comparação, inclusive, a inflação brasileira. Nenhum país do mundo trabalha nesse patamar. Por que só o Brasil tem que ser diferente? Por que só o Brasil tem que travar o seu desenvolvimento? Essa é uma questão que a gente tem que estar muito presente quando a gente analisa os números da economia nacional. Então, agora entrando especificamente na pergunta da independência, Felipe, o projeto da independência, primeiro é importante dizer, é o maior investimento público, a maior obra pública dessa gestão. Vão ser cerca de 50 milhões de reais investidos. Eu acho que isso é um sinal, né, que a cidade de São Leopoldo, sobretudo as entidades do comércio, né, precisam entender, né, que o maior investimento dessa gestão vai ser feito para esse setor, especificamente para esse setor, para a Rua Independência. Vai ter muito transtorno, Felipe, a gente vai ter que sofrer junto, a gente já falou isso várias vezes. Eu não vou vir aqui dizer que não, vai ser tranquilo, vai ser tudo certo, a gente vai fazer uma obra que vai virar a rua de cabeça para baixo, 8 quadras, e vai ser tranquilo. A gente vai sofrer junto durante, no mínimo, 1 ano e meio. No mínimo. Né? No mínimo. Eu não acredito, essa é a previsão que nos deram, que até dezembro do ano que vem está completa a obra, está entregue a obra. Né? Pode botar aí, eu acredito que em torno de 2 anos. Todo mundo que já fez uma obra, está aqui o Rodrigo, sabe como é que funciona. Né? A gente vai sofrer junto e vai ter transtorno, mas vai ter resultado. É uma obra para 50 anos, para transformar totalmente, elevar totalmente o patamar da principal rua da cidade. E daí, Felipe, tu citaste aqui algumas grandes redes de varejo que têm fechado lojas no Brasil. Eu posso dar um relato da Taqui, né, conversei com alguns diretores, né, num encontro algumas semanas atrás.
E, na verdade, esse é um contexto, né, do comércio varejista que tem mudado e não diz tanto respeito assim à questão da economia nacional. Diz respeito às transformações do comércio em si, ao e-commerce, né? Até aqui, por exemplo, tinha muitas lojas que estavam abertas meramente para o pessoal ir lá, como mostruário. O pessoal lá para ver o produto e comprar pela internet. Então, por que manter essas lojas abertas? Né, esse também, então, é uma peculiaridade do setor que está acontecendo, que está em transformação. Finalizando sobre a independência em si. A ideia do projeto é justamente elevar o patamar da principal rua da cidade, que hoje está absolutamente degradada. Essa não é a rua que nos enche os olhos, né, que fez muita gente vir para São Leopoldo e se apaixonar pela cidade. Então, é preciso fazer uma intervenção. Alguém teria que ter feito. Acho que essa obra ela já deveria ter feito há muito tempo atrás. A negociação, a discussão começou há 14 anos atrás. 14 anos atrás foi o primeiro projeto que começou a discussão e nunca vai para frente, porque, né, nunca se chegava a um acordo, mas agora ela vai se tornar realidade. E a partir do início da obra, a gente tem que pensar, Felipe e todos os presentes aqui, a cidade, todos que nos assistem, né, qual é o perfil de rua que a gente vai querer para São Leopoldo. O que a gente vai querer para essa rua? Vai ser uma rua que absolutamente, né, tende a atrair investidores com patamar mais elevado. Né, tende a atrair turistas locais, inclusive, né, porque o turista local que mora em São Leopoldo também é um turista. Mas que perfil a gente vai ter, por exemplo, Tadeu? São Leopoldo, qualquer pesquisa que se faz, né, e ainda nós estamos ali na Câmara Temática da Indústria, está aqui o Pisuti e o Garcês, fazendo uma ampla pesquisa conduzida pela Unicinos, né, para fazer um diagnóstico completo da cidade. E toda a pesquisa que se faz, o governo tem esses acompanhamentos, as entidades também têm, quando se fala sobre o sentimento da população sobre São Leopoldo, sempre está lá ponteando, né? Pô, que a gente sente muita falta, né, é aquela independência. Como era legal, eu vim para cá estudar na Unicinos, tinha muito barzinho, tinha a Factory, tinha o Expresso, tinha o Bacará, tinha o Manara, como será legal, conheci minha esposa ali, agora morreu, agora não tem mais nada. Mas espera um pouquinho, a gente vai ter que pensar em conjunto que cidade a gente quer, porque hoje é cada vez mais difícil tu conseguir abrir um empreendimento com entretenimento no centro da cidade. A questão da incomodidade com a vizinhança chegou a níveis estratosféricos. Então, não há mais tolerância quanto ao barulho. A independência, se na independência não há essa tolerância, imagina nas ruas adjacentes. E daí vai parar lá no Ministério Público, e o Ministério Público toda semana que eu mais recebo é manifestação do Ministério Público sobre essa questão. Então, a gente vai querer estimular, e termino aqui essa primeira intervenção, a gente vai querer estimular novamente esse resgate da autoestima da cidade, do setor do entretenimento, ou não? Ou a gente vai fazer como Porto Alegre, por exemplo, que ficou de joelhos, morreu a Padre Chagas, está morrendo a Cidade Baixa, e esse debate a gente vai ter que fazer. Mas, Juliana, aproveitando que o Pisuti também já tocou no assunto da Câmara Temática, a gente vê na TI um aumento da abertura de vagas e a gente sabe que não tem profissionais para suprir o número de vagas que se abre na parte da TI e justamente também, Pisuti, acho que na parte da indústria, mesmo com essas demissões que ocorreram aqui, a gente viu que não tem ainda gente suficiente para ocupar os postos. Como vem sendo o trabalho na Câmara Temática da Indústria, especialmente para a solução dos gargalos da mão de obra para esse setor? Te agradeço pela pergunta, Felipe, porque a Câmara Temática é uma construção assim, que nos enche de orgulho, porque a nossa principal vitória ali é justamente conseguir já há 1 ano e meio, né, ter conduzido trabalhos, sentado praticamente semanalmente, quase toda quarta-feira, né, colocado na mesma mesa, frente a frente, o poder público, a representação patronal e a representação dos trabalhadores. Né, e esse trabalho, a gente vê que depois de 1 ano e meio ele não se desgastou. E agora a gente passa a uma fase, se essa primeira fase foi mais de formulação, a gente passa a partir de agora, Felipe, a conseguir fazer algumas entregas importantes para a cidade. Né, e São Leopoldo, assim como qualquer outra cidade, não pode se dar o luxo de gerar postos de trabalho, né, e não ter profissionais para preencher, porque daí todo mundo perde. Né, aumenta o desemprego, continua a informalidade, as empresas lucram menos. Então, a gente tem 2 setores que são os principais da nossa economia, os principais pilares, que é a indústria da transformação e da tecnologia, com muitas vagas em aberto. Então, né, diante dessa realidade, a gente se debruçou dentro da Câmara Temática em construir soluções. Alguns dias atrás, apresentamos ali no gabinete do prefeito uma grande parceria com a Fiergs, uma iniciativa, né, da Fiergs, através do Sindimetal aqui em São Leopoldo, que é o Qualifica a Indústria. São 570 vagas totalmente gratuitas
né, para moradores da cidade, né, com pré-requisito de ser apenas alfabetizado, né, e ter acima de 18 anos. Isso vale para desempregados, como também para trabalhadores da indústria, né, que querem se requalificar, aumentar a sua qualificação. E nessa quarta-feira a gente teve uma reunião importantíssima, né, dentro da temática da educação, ali na Câmara Temática, onde a gente debateu um tema importante. O Senai tem um programa extraordinário que já está implementado em algumas cidades, que é o Senai Labs, que é um programa de trilhas para alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental, né? E, bom, vocês podem estar se perguntando, mas o que adianta fazer essa trilha, né, de qualificação, de inserção, né, para abrir as portas da indústria para um jovem a partir de 13 anos, 13, 14, 15 anos, que é a idade do 9º ano? É que está muito claro que o trabalho na indústria ele não é mais atrativo para a juventude como era algumas décadas atrás. Né? Porque a indústria ficou talvez estigmatizada como um ambiente insalubre de trabalho, como aquele ambiente onde tem uma chaminé saindo fumaça, e o jovem não quer mais isso. Né? O jovem quer trabalhar de paletó, o jovem quer trabalhar de bermuda no Uber. Né? Hoje a indústria pede muitos trabalhadores para o Uber, porque lá, né, enfim, não tem horário, não tem uniforme, etc. e tal. Só que a indústria se transformou, é uma indústria tecnológica, com bons postos de trabalho, né, com bons projetos de carreira. Então, a iniciativa é justamente essa, de conseguir pegar esse aluno do ensino, do último ano do ensino fundamental, do 9º ano, e colocar nessas trilhas. A gente tem lapidado esse programa e a perspectiva é que a gente consiga, né, no próximo período, já aprovar a primeira turma para o primeiro semestre desse ano, avançando também para 2024. Igualmente, tem uma iniciativa, Felipe, que eu acho que ela é realmente assim, que vai marcar a época, né, que a gente tem feito uma construção para o futuro da cidade, que é a atração de um campus do IFSUL, de uma escola técnica federal para São Leopoldo. Né, nós, naquela primeira leva do governo Lula, acabamos perdendo a oportunidade. Um campus foi instalado em Sapucaia e outro pequeno em Novo Hamburgo, e a gente acabou não aproveitando a oportunidade. Mas essa é uma obsessão do prefeito Vanazzi, né, ele nunca se conformou com aquela situação, e agora a gente dá passos firmes, passos longos, realmente para trazer um campus de nível 1 para São Leopoldo, que seria um campus para 1.200 alunos aqui na cidade, né, para ser instalado ali, inclusive, né, o projeto inicial, se a gente conseguir aprovar todas as condições, para ser instalado ali no antigo Imalas, no centro de eventos, dentro, inclusive, do distrito industrial da São Borja, já tendo toda essa conexão com as empresas locais. Então, tem muita coisa sendo pensada, né, o PROEJA trazer para cá também essa escolarização de jovens e adultos com o formato já de profissionalização também, fazendo a parte técnica no campus de Sapucaia. Enfim, a Câmara Temática tem várias frentes de atuação, a gente está conseguindo avançar e, pouco a pouco, as entregas vão ficar mais claras para a população da cidade e, sobretudo, para as entidades que acompanham. Obrigado, Juliana. Solon, a gente viu aqui dados que está baixando a renda da massa de trabalho em São Leopoldo. Isso aqui vem num contraponto de uma pesquisa que vocês nos apresentaram, acho que faz 1 ano, 2, justamente que São Leopoldo mostrou para vocês que tem um potencial de alta renda, por isso a expansão do banco em São Leopoldo. Né? Recentemente a gente soube da inauguração de uma agência da feitoria, está aqui vindo nos prestigiar hoje aqui de antemão. Né? Só que a feitoria a gente sabe que é um bairro muito populoso, mas com graves problemas sociais. Tá? O que justifica, então, a escolha deste local e quais os diferenciais desse projeto? Bom, Felipe, primeiro, obrigado pela pergunta, porque ela me permite esclarecer qual é a nossa estratégia lá na feitoria. Né? Ela é a estratégia do E, não é do OU. É E. A gente continua acreditando no potencial da alta renda de São Leopoldo, inclusive os números mostram que o setor de TI emprega bem e os salários médios são altos. É a TI que está puxando isso. Claro que tem postos de trabalho mais estratégicos na indústria, no setor de serviço, que também tem rendas altas. Né? Mas a TI, quando se fala de salário médio, tem um salário médio acima dos outros setores, e é aí que o nosso estudo nos levou. Né? Tem uma alta renda bem interessante aqui. Claro, tem outros debates, por que essas pessoas talvez não consumam mais aqui, será que elas moram aqui? Tem todo um outro debate, né, que a gente já falou disso num outro momento. Isso é uma coisa, a gente continua com a estratégia, tanto que a gente abriu uma agência nova aqui na Rio Branco, a gente estabeleceu carteiras de alta renda em todas as nossas agências, nós temos hoje assessores de investimento para atender o público que é investidor. Ou seja, a nossa estratégia de alta renda ela continua de vento em popa em São Leopoldo e vai indo muito bem. Obrigado, né? Isso está indo muito bem. Mas além disto, a gente percebeu que a cooperativa
e isso nos diferencia totalmente de banco, né? Porque banco bota agência para ganhar dinheiro, e o banco está perfeitamente certo em fazer isso. Eu também faria a mesma coisa se eu fosse um banqueiro. Mas cooperativa não é banco, né? A gente não bota uma agência para ganhar dinheiro. A gente instala um espaço para desenvolver a economia local, e ganhar dinheiro será uma consequência desse trabalho. Por isso que a gente acredita em resultados de médio e longo prazo, né? Então, a nossa chegada lá na feitoria, inclusive, percebe que a gente não chama de agência, a gente chama de espaço feitoria, né, Augusto? A gente vai fazer lá, a gente está testando aqui, nesse espaço, um projeto bem diferente, inovador, talvez do Sicredi no Brasil inteiro, não sei se em algum local ou outro do Brasil o Sicredi vai estar testando esse modelo, que não é ter uma agência bancária. A gente está chamando, inclusive, aquele espaço de espaço feitoria. A ideia é o conceito de ser um hub social. É um espaço para a comunidade se encontrar, é um espaço para a comunidade utilizar, tanto a ideia é que ele fique aberto o final de semana, inclusive, a gente vai permitir que seja aberto. Nós vamos ter espaços gratuitos para a comunidade utilizar, associação de moradores utilizar, clubes de mãe, que a gente está sabendo que tem um movimento bem legal de clubes de mãe lá agora. Ou seja, o Augusto fazendo todo um trabalho de mapeamento do tecido social da feitoria, e realmente tem muitas necessidades na feitoria. Mas, interessante, sempre existe uma economia local acontecendo, que talvez os setores oficiais não enxergam, porque há muita informalidade, né? Mas tem uma vida acontecendo na feitoria, claro, com um padrão menor do que outros bairros, talvez, de São Leopoldo, mas existe uma economia acontecendo, mas, principalmente, o que a gente percebe lá, existe uma carência de espaços físicos, de estrutura, de apoio para a economia criativa, apoio para a educação, inclusive já temos algumas iniciativas lá, nos foi solicitado, Felipe e Juliano, para a gente ter um laboratório de informática para ficar à disposição das crianças. Nós vamos ter um laboratório de informática à disposição das crianças lá. Temos iniciativas junto, inclusive, né, Juliano, com a prefeitura, alguns espaços, alguns projetos que a prefeitura estava pensando em onde colocar, vamos colocar lá dentro, inclusive, agora. Projetos que conectam econômico e social. Então, o nosso espaço na feitoria, ele também terá uma agência lá dentro. Mas esse não é o principal objetivo. Porque a gente vai ter produtos e serviços bancários, a gente vai atender os serviços financeiros que a localidade precisa, mas nós não teremos caixa, nós não teremos dinheiro circulando lá. O único dinheiro que vai ter lá vai ser nas máquinas de autoatendimento. Nós vamos, inclusive, educar a população a usar canais digitais para se autoatender, porque o objetivo não é esse, não é ir lá e dividir fila, botar gente na fila. Fila é coisa do passado, né? Então, assim, a gente vai levar serviços financeiros para as pessoas, mas ensinando elas a se autoatender, que, inclusive, faz parte da inclusão digital da população, né? Então, a feitoria não é uma agência. A feitoria é um espaço comunitário que o Sicredi vai dar para a comunidade, e tem todo um trabalho agora de ativação desse espaço, todo um trabalho sendo feito pelo Augusto e mais da equipe de Nova Petrópolis, de ativar, de levar essa ideia que é nova, né, Augusto? A gente se depara assim com expressões de surpresa da população da feitoria, diz assim, que vocês vão fazer isso e não vão cobrar nada da gente? Não, vocês estão brincando, né? Isso é sério? É verdade que vocês vão ceder para a gente um espaço sem nos cobrar nada? E aí entra vários parceiros. A gente não faz nada sozinho, né? A prefeitura tem sido parceira da gente, o Sebrae tem sido um parceiro importante, né? A associação dos moradores, dos microempresários como é que é o nome? A Simplif, né, que a gente não conhecia, foi conhecer agora, inclusive, né, tem uma atuação legal, precisa de espaço físico, precisa de estrutura, precisa de apoio, então a gente está indo lá para realmente fazer o desenvolvimento econômico e social da feitoria acontecer, que a gente vai ser lá para uma ferramenta para ajudar isso a acontecer. Obrigado. No café, antes a gente comentou, quebrar um pouco o protocolo aqui, estava comentando com o Rodrigo ali, justamente essa perda dos postos de trabalho na construção civil. O Rodrigo é presidente do Sinduscom, né? Então está ligado com esses números, e de repente fazer uma conversa aqui um pouco fora do protocolo, do seguinte, ele me passou assim, o varejo, a indústria, consegue repor seus estoques muito mais rápido.
né? O varejo, tu vai no fornecedor, compra, te entrega em 2, 3 dias, tu tem mercadoria, tu consegue retomar mais rápido. A indústria, de repente um pouquinho mais lento, contrata gente, tem tempo ocioso de máquina, tudo, tu consegue voltar a uma produção rápida. Construção civil, ele me comentou que não é bem assim. O produto deles, para chegar no nível de pegar um financiamento em banco, demora mais. Então, se me permite, acho passar de repente para o Rodrigo até fazer uma fala do que aconteceu, o que é a perspectiva do setor, justamente de repente até para o Solon, que é do banco, da parte de linha de crédito. Tem uma perspectiva, nós vamos ter produto para oferecer daqui a 2, 3 anos. Criar um mercado novo, o que está para vir, o que está para acontecer. Obrigado, Felipe. Bom dia. Realmente, esses dados eu venho acompanhando, né? Isso é não é algo isolado de São Leopoldo, né? E acredito muito na questão do juro, né? O juro alto, ele é maléfico ao nosso setor, né? A questão de compra, 90% das compras são via financiamento bancário ou consórcios, né? Então, nossa população não tem aquele costume de guardar dinheiro, né? Então, o pessoal precisa do crédito e o crédito realmente tem ficado mais caro, né? O Banco Central, acho que, enfim, vai baixar o juro, né? Nós só estamos discutindo aí a partir de quando, né? Então, a tendência é que o setor retome, né? Mas enquanto o juro estiver alto, vai ser difícil, né? E sobre o timing das coisas, quando a gente vai retomar, e daí eu falo em nome dos investidores, né? Dos construtores, das incorporadoras, eles estão muito ligados à confiança, né? Então, a gente sofreu um processo aí de mudança de governo, então, se tem uma tensão, né? Toda troca de governo, isso é normal, né? Então, a gente vê que a indústria tirou um pouco o pé, né? E agora já vem retomando, né? Porque as coisas têm que continuar andando, né? Então, quando a gente vai encaminhar e acelerar, né, a gente leva geralmente 1 ano, né, porque vou comprar um terreno, vou aprovar um projeto, vou licenciar, enfim, isso tudo leva um tempo, né? Então, acho que a gente vem pegando assim o pior cenário, a tendência de que o mercado comece a crescer novamente. Então, o Felipe até comentou, nós estamos atualmente andando de lado, né, mas a perspectiva eu vejo que é positiva, né, no médio e longo prazo, aí, porque a taxa de juros vai baixar, o governo já vem com alguns incentivos, tanto para Minha Casa Minha Vida também, então a minha posição é essa, né? Não teria muito uma pergunta, mas mais por corroborar aí com o que já foi falado. Tá? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Só não tenho uma dúvida. O empréstimo está muito ligado também ao crédito. Isso, o endividamento da população está maior, está diminuindo? Como é que está ultimamente? Porque não adianta, de repente, ter linha de crédito com juros mais baixos, mas o pessoal não tem condições de pegar. Está diminuindo no geral ou somente no banco, assim, para as linhas físicas? Não sei como é que está essa... Não, o endividamento das famílias brasileiras está no seu nível recorde, né? Por muito que a gente viu aqui dos dados apresentados pelo professor, né? Além da renda, além das rendas estarem menores, ou porque estão sendo trocados salários maiores por menores, mas também tem a questão de rendas serem corroídas pela inflação, né? Que a gente tem uma inflação acontecendo, que inclusive esse é o motivo do Banco Central não ter cedido, né? E quero frisar de novo aqui, eu não tenho como discutir o mérito do Banco Central, porque é um dos melhores do mundo, eles sabem o que eles estão fazendo lá, né? O que a gente acredita que agora está na hora de começar a ceder. Felizmente, eu estava citando agora a rádio, a prévia da inflação desse mês aí já veio bem menor do que o mês anterior, né? Acho que o Banco Central está esperando aí uns 2, 3 meses de prévias positivas de inflação em queda para começar a mexer nisso, né? Agora, voltando para a pergunta, nunca teve tão alto endividamento, né? É renda menor, combinada com taxa de juros maior, vai corroendo a capacidade de pagamento das pessoas. Enquanto elas têm limite em bancos, elas vão sobrevivendo com crédito. Então, o cidadão lá tinha uma conta só no Sicredi, e ele movimentava no Sicredi, mas ele tinha uma conta lá no Itaú que ele não movimentava.
Ele usou todo o limite dele no Sicredi, agora ele vai começar a usar o limite do Itaú também. E daí ele te lembrou que ele tinha um cartãozinho muito antigo lá da Lojas Renner, que ele nunca usou. Agora ele se apertou, ele vai pegar o da Lojas Renner também. Então, a estatística fala que o brasileiro médio tem de 4 a 5 cartões no bolso. E ele está rodando isso, né? Então, vocês podem acreditar que, apesar de que algumas vezes os bancos serem taxados como vilões da economia, muito do que está sustentando o consumo nacional é o crédito bancário. A grande massa da população brasileira que é endividada só consegue ir para o mercado, abastecer seu carro e sobreviver porque está rodando crédito em banco, né? Só que, claro, que isso aí tem vida curta, né? Porque com a taxa de juros a 13,75 e cartões de crédito, quanto é que estão as taxas anuais de cartões de crédito? 200%, 300%? Não tem como sobreviver por muito tempo, né? Por isso que o remédio necessário é a taxa de juros começar a cair para as coisas começarem devagarinho a voltar. E eu concordo contigo, Rodrigo, o setor da construção civil ele vai demorar muito mais, né? Porque especialistas dizem que quando a Selic começa a cair, o impacto na economia real é de 6 a 9 meses. Então, mesmo que o governo não, né? Porque não tem a ver com o governo. Mesmo que o Banco Central comece a cair a taxa Selic a partir de agora, ela não vai mais conseguir refletir neste ano para um setor tão importante como é a construção civil, né? Então, a tendência da construção civil esse ano é ela andar mesmo de lado, né? Ah, cara do Rodrigo. Aproveitando isso do endividamento, vocês lançaram uma linha de microcrédito agora em parceria com a CDTEC. Então, de repente, deixar a palavra um pouco para cada um de vocês aí, para qual o objetivo, como funciona, quem é o público-alvo. Nós lançamos no ano passado uma linha exclusiva de crédito, que é o São Léo Mais Crédito, né, com condições extremamente atrativas, numa parceria com quem opera o programa, né, é a Sicredi, mas através de um fundo garantidor gestado pela Prefeitura, RS Garante e Sebrae também, aportando ali importantes recursos, né, um fundo de mais de 7 milhões de reais, né, desses 3 atores, que é gerenciado pelo Sicredi, uma taxa de 1,59 ao mês, realmente para fomentar esses pequenos microempresários locais aqui. E a gente tem tido, né, tem feito um esforço, chamamos inclusive as entidades, né, para uma reunião lá na CDTEC, contando com o apoio de todos para divulgar, né, essa linha de crédito, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios. Às vezes a gente trabalha, né, constrói um produto que é atrativo, mas ele acaba não chegando na ponta a quem realmente tem que chegar, né? O São Léo Mais Crédito, então a gente aposta muito, né, e os gerentes aqui das agências locais aqui do Sicredi têm sido muito parceiros nesse sentido, né? Quero agradecer aqui, já saudar o Jonas, né, a Nath, o Gabriel, o Augusto, que está chegando agora, o Marcelo, acho que está de férias o Marcelo, né? Não? Ele disse que tinha que tirar uns dias de férias. Mas, enfim, a gente tem tido uma relação muito boa e um incentivo, né, por parte do Sicredi também de levar essa linha de crédito aí a quem tem que chegar. Eu não sei se o Solon gostaria de fazer algum adendo, né, mas é uma oportunidade que a gente tem junto, né, já com todo o programa de microcrédito que a gente tem na Prefeitura já há 16 anos, né, de poder fomentar, sobretudo esse setor, né, os microempresários individuais da cidade, que representam 85% dos CNPJs da nossa economia, né, eles precisam ter auxílio, né, eles precisam ter crédito, eles precisam ter auxílio de gestão, e daí entra o Sicredi, daí entra a RS Garante, daí entra a Cressol também, que tem outra linha de crédito conosco, daí entra o Sebrae, enfim, um conjunto de atores, né, para poder alavancar esse setor aí tão importante da nossa economia. Qual a faixa de valores? De 10, são 3 faixas, 10, 30 e 80 mil reais. É bem microcrédito mesmo, né, Felipe? Só para complementar as informações, por que é importante esse tipo de linha de crédito? Porque o grande investidor, o grande empresário, ele tem acesso a crédito. Ele vai lá, ele chega, não falta crédito. Mas o microempreendedor ele tem dificuldade de ter acesso a crédito por vários fatores, inclusive pela informalidade, pela desorganização contábil que ele tem, né? É muito difícil de entender a dinâmica de um negócio de um microempreendedor. E quando a gente olha esses números que foram mostrados hoje aqui, por exemplo, só o setor civil em 2 anos foram 2 mil empregos, né? Até que essa indústria retome esses postos de trabalho, e talvez nunca retome mais os 2 mil postos, talvez, não sei. Mas quanto tempo vai levar? O que essas pessoas vão fazer para sobreviver? Que tipo de vida financeira elas vão ter para sustentar suas famílias, né? Como é que vai acontecer tudo isso? Por isso que no Brasil, o empreendedorismo ele tem 2 frentes, né? O empreendedorismo no mundo inteiro, quando se fala, é o empreendedor por opção.
É o cara lá que tem uma vocação natural, gosta de fazer alguma coisa e faz muito bem feito e encontra naquilo que ele faz uma fonte de renda. Geralmente esse é o empreendedor que dá certo, né? Que é aquilo que se fala muito aí pelo mundo afora. Mas no Brasil surge a figura do empreendedor por dor, né? Porque ele ficou desempregado. Tenta imaginar esse cidadão que trabalhava na construção civil, geralmente de nível escolar muito baixo. Os novos postos de emprego, os melhores, são de base tecnológica. Vide que o setor que mais cresce aqui é a TI. Então, essa gente que sai da construção civil não vai trabalhar na TI. O que essas pessoas vão fazer? Elas precisam encontrar um meio de sobreviver. E o empreender por dor, mesmo que seja por dor, é um caminho para isso. Só que eles não sabem nem como começar a fazer isso. Então, esse tipo de programa que se faz, que a gente tem com várias prefeituras, a gente tem em São Leopoldo agora também, não é só dar o crédito, né? Ensina inclusive, se organizar. Por isso que o Sebrae também é importante nessa parceria, porque quem trabalha em crédito há tantos anos, eu trabalho há 30 e poucos anos com crédito, vou dizer para vocês que, eu não sei se é metade das vezes, mas vamos lá, me permito arredondar, 50% das vezes o problema da pequena empresa não é falta de crédito, é falta de gestão. Não é a grande maioria, e muitas vezes dar mais crédito é aumentar o problema. Não é dar uma solução. Por isso que por isso que no mundo das startups se fala no tal do smart money, né? O que é o smart money? Eu vou te dar dinheiro, mas eu vou te acompanhar, eu vou te ensinar. Senão os caras não botam dinheiro de startup. A gente tem que ter esse olhar para o empreendedor pequeno também. Cara, não é só te dar dinheiro. Eu quero saber o que tu vai fazer com esse dinheiro. Tu sabe exatamente o que vai fazer com esse dinheiro? E que esse dinheiro não é renda? Esse dinheiro é investimento e renda é outra coisa? Que faturamento não é salário? Que não se mistura o dinheiro da PF e da PJ, coisas que aqui nesse ambiente é muito óbvio, mas não é óbvio no pequeno empreendedor. Então, não é só dar dinheiro, é ensinar o que fazer com esse dinheiro. Por isso que eu acho super meritório esses programas. Claro que eles podiam estar todos, não só aqui em São Leopoldo, né, Juliana? Em todas as cidades que a gente tem. Eles podiam ter volumes muito maiores emprestados, mas dentro de todo o contexto econômico, né? Que, inclusive, o pequeno empreendedor, ele também, em algum momento, é impactado pelo ambiente de baixa confiança. Ele diz, eu até estou pensando em colocar um salão de beleza lá, mas eu não sei se é hora de pegar um crédito, né? Então, também tem um pouco de confiança batendo nesse setor. Obrigado, Solon. Obrigado, Juliano. Abri uma rodada, não sei se alguém teria alguma pergunta. Vou passar aqui. Bom dia, eu sou sócio da Home Angels e na apresentação me surgiu uma dúvida e aí eu queria endereçar agora ou para o professor ou para o Juliano, enfim. Se a gente olha o crescimento que foi comparado no primeiro trimestre e a desaceleração em relação ao primeiro trimestre de 2023, 22 com 23, ele mostra essa desaceleração. Permanece a desaceleração comparando somente o final do ano 22 para o momento atual? Essa é uma pergunta. E aí a outra pergunta seria em relação à construção civil, porque quando a gente fala de construção civil, a gente está falando de um nicho específico. Agora ele pode ser ampliado se a gente entende construção simplesmente. Quando a gente fala em construção, não mais civil somente será o caso da construção. A gente está vendo construção modular, enfim, outros tipos de construção. Salvo a minha ignorância, não existe um programa para crédito de construção modular, que tem uma característica diferente, por exemplo. A construção civil, tu leva um tempo e aí vai desenrolando as etapas. Na modular, tu tem a entrega num momento, mas o crédito ele precisa ser distribuído ao longo do tempo e eu não sei como funciona isso. Mas também a preparação da mão de obra, que hoje é para a construção civil, talvez as pessoas pensem que vão perder os empregos na construção civil, mas existem outros nichos na construção aparecendo. E aí seria talvez para o Solon a pergunta. Então, desculpe, fiz duas perguntas numa só. Não tem problema aqui. Eu acho que na primeira, Marcos, pode. Boa pergunta, né? Porque, claro, a gente tem que ver se a desaceleração continua, se é uma tendência. O que a gente viu em São Leopoldo não foi só em São Leopoldo, tá? A gente viu que o segundo semestre, quem é empreendedor, quem tem lá, o próprio Solon falou faz 6 meses que não volta lá, carteira. O segundo semestre do ano passado começou. A gente teve um primeiro semestre muito bom no ano passado.
E o segundo semestre ele vira, começa a desacelerar e São Leopoldo entrou junto. Se a gente comparar o crescimento da atividade, eu prefiro falar, o que a gente faz ali não é crescimento do PIB, é crescimento da atividade econômica, porque PIB é muito mais complexo fazer a conta. Tá? A conta do PIB é uma conta um pouquinho mais difícil. Né? Então, o crescimento da atividade econômica de São Leopoldo, o ano passado, na média, todos os trimestres, deu 2,6, 2,2, 2,6. Como a gente cresceu 0,9 agora, 0,6 agora, ele desacelerou em relação à média do ano passado. Só que isso já vinha ocorrendo, né? A gente não sabe o próximo trimestre o que vai acontecer, se ele vai inverter a curva ou ele vai continuar, né? Aí vai depender Agora, abril, a gente está entrando já no próximo, abril e maio, a gente já está entrando no próximo trimestre, no trimestre seguinte. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo a partir de agora. Claro, tem um conjunto de ações aí, mas talvez a construção civil não vai ser o motor, entendeu? Provavelmente não vai ser o motor nesse momento agora, né? Então vai demorar. A gente tem que ver como é que vai. Não, a tendência até o primeiro trimestre agora ainda é de. Ele ainda não. Vamos dizer assim. Por aqueles motivos que a gente foi apresentando aqui, aqueles setores, né? A gente não sabe ainda o que é que vai. Mas provavelmente a recuperação, quando a gente fala recuperação do tipo assim, vai puxar, não parece que vai vir da construção civil. Né? A construção civil vai demorar um pouquinho, talvez um pouquinho mais para voltar. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom, sobre a tua... Como é que tu desculpa o teu nome mesmo? Luciano. Bom, a cooperativa, a gente financia o associado tomador de crédito. Então, quando o associado vai lá e escolhe um imóvel, o modelo, a forma de construção dele, a gente não entra no mérito, desde que ele seja um imóvel financiável, que pode ser colocado como garantia do próprio crédito, né? Então, desde que ele tenha lá as condições técnicas todas, né? E também nós temos linhas de crédito que respeitam as regras do SFH, né? Então, se está enquadrado nas regras lá, a gente vai fazer. O que a gente tem de diferente, que por ser cooperativa, nós conseguimos modular as linhas. Tá aí os gerentes cooperam isso todo dia, né? Customizar as linhas de crédito conforme a necessidade. Então, nós temos hoje linhas de créditos possíveis lá de ir liberando recursos por lotes, né? Entregou uma etapa da obra, e isso combina muito com a questão modular das obras, né? Entrega o primeiro módulo, libera um crédito, um valor do crédito, libera o segundo módulo, libera o segundo crédito, porque a gente consegue operar com operações que a gente chama de operações guarda-chuva, né? Onde um imóvel fica o imóvel que vai ser o financiado fica como garantia, e a gente vai liberando valores conforme a obra vai andando, né? Mas o que importa para nós é o tomador, né? Porque a gente atende o tomador pessoa física. A gente atua com os empreiteiros, incorporadoras na outra ponta do processo, quando ele precisa de crédito. Por exemplo, nesse momento, né, Rodrigo, tem muitas incorporadoras que estão estacionadas, mas daqui a pouco elas vão começar a acelerar o processo. Nós temos casos que eles solicitam crédito para a gente, né? Porque para dar a primeira volta, de novo, a primeira retomada, algumas vezes crédito é importante. Obrigado. Só me parece que o timing da construção ele é um pouco diferente, porque uma construção civil convencional ele vai, sei lá, 18 meses. O modular ele é entregue, ele finaliza em 3, 4 meses, 6 meses no máximo. Sim, é como as casas pré-fabricadas, por exemplo, né, que a gente financia também. Mas aí, nesse caso, como são operações geralmente de valores menores e de prazo de construção menor, a gente nem coloca no SFH. Elas vão em linhas próprias da cooperativa, que daí são bem maleáveis. Daí. Obrigado, Solon. Mais uma pergunta? Oi, bom dia. Tá ligado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, já que a construção civil, o Marcos falou que não vai ser o alavancador da economia, gostaria de saber se a parte da indústria metal mecânica, se tem alguma previsão, uma vez que há uma movimentação nesse setor em relação à retomada da área automobilística, o setor da borracha já apontando ali um crescimento grande ali nos empregos, que é muito ativa no setor do automobilístico, e então, se o Sindimetal tem alguma avaliação em relação a isso, já que esse setor é muito, muito forte aqui na cidade. Marcos, não sei se tem alguma perspectiva. Eu acho que o Bizucho tem mais que eu ia dizer. Não, é que o que a gente está vendo agora, ontem saiu, né, o anúncio de carros populares.
na verdade, é um desconto em relação ao imposto que está tentando alavancar o carro popular, né? De chegar, caiu o preço. Então, eu acho que é isso que e a nossa indústria aqui, uma boa parte está associada ao automotivo, eu não sei. Bom dia a todos. A indústria está estabilizada ainda, viu? Não retomou. Os números aí mostram bem, houve uma queda muito forte na indústria no segundo semestre do ano passado. Isso tem se mantido ainda nesse semestre. E a gente não tem muitas perspectivas de uma grande evolução no correr do ano. Tanto é que as empresas estão, para evitar demissões, estão concedendo férias. Nós temos grandes empresas de São Leopoldo que liberaram um número expressivo de funcionários em férias, porque você sabe que liberar um funcionário, quando o mercado retoma para recontratar, o custo além do custo da dispensa, ainda para recontratar é muito maior. E, em termos de crescimento, para esse ano, assim, a gente não tem grandes perspectivas. Não temos grandes perspectivas. Eu queria aproveitar, se eu posso fazer uma pergunta, Felipe. Pode, aproveita. A minha pergunta é para o Solon, na primeira manifestação que ele fez, e linkada com a fala também do secretário Juliano. E refere-se ao Banco Central. Nós defendemos firmemente a independência do Banco Central. Nós entendemos que o mando do Banco Central não pode voltar ao poder público. E temos o exemplo da Argentina, por exemplo, onde isso aconteceu. O governo tomou diversas medidas de estímulo ao consumo, inclusive a diminuição de taxa de juros, e hoje convive com uma inflação de mais de 100%. Reserva cambial zerada, e se não houver um socorro externo, a Argentina vai à falência. A indústria brasileira hoje só vende para a Argentina com pagamento antecipado. Então, minha pergunta, Solon, é claro que a posição do Banco Central, e principalmente por ser independente, em manter essa taxa de juros, é com o intuito de conter a inflação. O que é melhor para o Brasil? Manter a taxa de juros sob controle e diminuindo paulatinamente, como o Banco Central pretende fazer, e manter a inflação sob controle, ou baixar a taxa de juros e perder o controle da inflação? Vamos primeiro partir do princípio que eu sou 100% partidário do Banco Central independente, né? As economias mais pujantes do mundo têm bancos centrais independentes, né? E eu acho que faz parte do jogo republicano esse embate de se a taxa está certa ou não. Isso, para mim, está tudo dentro do campo legítimo do debate, né? Inclusive do governo federal pressionar, está dentro. Eu não vejo problema quanto a isso, desde que a independência do Banco Central seja preservada. Eu sempre defendo decisões técnicas. E eu vou dizer pela terceira vez, eu admiro demais o Banco Central brasileiro. Eu não sei o que falo isso, né? O mundo fala. O que nós estamos colhendo agora nasceu lá na pandemia. Né? O mundo está colhendo o que aconteceu com a pandemia. O problema econômico da pandemia está sendo colhido agora. Porque, durante a pandemia, os governos do mundo inteiro, e bem fizeram isto, injetaram recursos na economia para os países não quebrar. Mas agora, a conta um dia chega, né? E chegou para o mundo inteiro. Tanto que inflação é no mundo inteiro. Né? Tem inflações históricas na Inglaterra que eles nunca viram. O que aconteceu com o Banco Central Europeu? O Banco Central não sabia lidar com isso, né? Ele demorou demais para regir. Nós, brasileiros, estamos escolados em processo inflacionário, o Banco Central está escolado nisso, né? Então, o Banco Central logo puxou. Logo. Como eu disse, ele puxou de elevador a taxa de Selic. Se não tivesse feito isto, eu não tenho bola de cristal, né? Você está falando, né, professor Marcos, segunda-feira, né? Se o Banco Central não tivesse feito isso, eu não sei como estaria o Brasil agora. Que inflação nós estamos vivendo, né? Sendo objetivo, eu defendo decisões técnicas, e o Banco Central não me dá nenhum motivo para entender que as decisões deles não são técnicas. E eu acredito nas decisões técnicas. Então, quer ver a minha torcida? A minha torcida é que caísse drasticamente até o final do ano. Mas isso não vai acontecer, porque, tecnicamente, isso acelera o processo inflacionário. E se nós tivermos um repique do processo inflacionário, vai ser pior do que agora.
vai ser pior, né? Então, eu louvo aqui, né, se me permitem, que Deus ilumine o Banco Central para que tome as decisões melhores para a gente, mas espero e parece que está começando a chegar a hora, porque também a gente não pode negar o efeito que isso tem na economia, né? Chegou a hora do Banco Central olhar com mais carinho a possibilidade de começar a reduzir. Mas a velocidade, o time que vai fazer isso eu tenho plena confiança que o Banco Central sabe o que está fazendo lá. Pizzuti, a gente viveu isso na pandemia justamente por falta de produtos na indústria, você sabe disso, do comércio. Então, a demanda estava maior que a oferta. E tinha crédito. Na época, o pessoal, como não foi viajar, acabou gastando. A inflação que a gente teve foi puxada por falta de produto no mercado. Então, um copo que era R$1 foi a 2 porque não tinha copo. Então, quem tinha, pagava. Então, agora, acho que está tendo um retrocesso. A gente vê no comércio, no varejo, a indústria, não sei como está a matéria-prima, mas eu acho que também está baixando um pouco a matéria-prima por falta de demanda. Como está parando a indústria, está parando o comércio, que a gente viu, está sobrando material no mercado. E a gente eu acompanho pelo menos os preços baixando gradativamente por falta de demanda. Justamente isso, o pessoal está com estoque de eletrodoméstico, carros, baixando preço, desconto, tudo porque não consegue vender. Não tem crédito, o pessoal não compra, mercadoria parada, estoque, é custo, vocês sabem disso, então estão botando para fora. Então essa redução está dando, eu acho, também pela falta de demanda, pela freada da economia, os preços estão baixando. Então acho que depende de fazer uma redução muito drástica, nós vamos ter uma inflação logo em seguida, porque hoje o pessoal está abastecido, mas indústria com férias, parada a produção. Voltamos ao que a gente teve na pandemia ali. Mais uma pergunta, Eliezer? Muito bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer pela temática, acho muito pertinente dentro do assunto. Meu nome é Eliezer Brasil, tenho uma empresa aqui em São Leopoldo, chamada Valência, e eu estou pelo 2º ano como coordenador do Núcleo de Jovens Empresários dessa associação aqui. Então, a pergunta que eu tenho a fazer, na verdade, corroborando com as iniciativas que nós já vimos narradas pelo Sicredi, tanto quanto pela Prefeitura, é se existe alguma predisposição da Prefeitura, estatalmente falando, de criação de hubs de novos empreendedores para criar um ambiente acolhedor para essa pessoa que entende o ímpeto do empreendedorismo como sendo um caminho a ser seguido. Haja visto como espaços que já ocorrem hoje dentro do Tecnocinos, na própria Unitec, lugar onde eu nasci com a minha empresa, mas que tem um viés muito voltado à tecnologia, para que surjam novas empresas em outras áreas também, não só na área de tecnologia. E haja vista também que no ano de 2022, mais de 70% das vagas de emprego foram geradas por pequenas empresas. Então, sabendo da importância que essas pequenas empresas têm, tanto na geração de renda, economia e emprego, e também pelo ímpeto dessa pessoa que pode, em algum momento, entender que empreendedorismo, por necessidade, é um caminho a ser seguido, para que haja um ambiente acolhedor, onde ela possa tanto se capacitar para fazer isso da melhor maneira possível, mas também ter um suporte, um apoio em espaço físico, em mentorias, em conhecimento necessário para que isso seja efetivamente positivo ali na frente. Acho que o exemplo que tu traz, né, de onde, inclusive, tu veio ali, que é a Unitec, né, que é o Parque Tecnológico, é um case de sucesso, né, entre uma governança, que a gente participa ali em tríplice hélice, onde todos os atores estão envolvidos. O próprio Parque Tecnológico acaba de conseguir, né, um recurso importante, 15 milhões do FINEP, para ampliar a sua área física ali dentro, né, do campus da Unicinos, e a criação de hubs em outros setores faz todo sentido a política que o município vem desenvolvendo. No São Leopoldo tem um problema, né, que é um problema de área física. Né, isso é uma questão de expansão industrial, a gente não tem mais áreas, a gente acaba muitas vezes entrando fragilizado, né, em negociações para atração de novas empresas para a cidade ou até para segurar empresas que já estão aqui e precisam expandir, né, a sua área física, porque São Leopoldo praticamente não tem mais para onde se expandir. Né? Então, por exemplo, foi citada a feitoria lá, né, onde Augusto vai ter o espaço lá do Sicredi, vai gerenciar. É uma demanda antiga da Semplif, né, a gente ter, né, um distrito industrial ali na feitoria, mas é difícil viabilizar. Onde é que a gente tem ainda para onde expandir? A gente tem alguma coisa lá no Distrito Málaga, naquela área, né, que hoje está ocupada e que a gente tem aí tido uma atuação em conjunto, né, para conseguir assegurar aquela área para a expansão industrial. A gente tem alguma coisa lá na Zona Norte, tem sido um novo distrito, um novo condomínio industrial
né, deve sair até o ano que vem lá com os primeiros, a primeira área, os primeiros lotes, numa área de 21 hectares. Mas essa política, né, que tu citas aí, esse conjunto de ações, assim, faz todo sentido, né, aquilo que a prefeitura vem pensando enquanto desenvolvimento econômico. Acho que esse é um esforço que a gente pode fazer em conjunto entre poder público, as entidades, para tentar criar, conceber, né, algum hub para alguma área específica, até para que possa servir de case de sucesso para outras áreas que a gente poder ir replicando. Mas, Juliana, aproveitando do espaço do Málaga lá, eu acho que a gente já vem há tempo conversando com vocês, mas levar para a prefeitura justamente os espaços industriais, que é onde é para ter o crescimento, 2 deles estão invadidos. Tem invasão, então, com 270 famílias num, não sei quantos outros. Então, São Leopoldo tem onde crescer, mas não vou dizer que é culpa da prefeitura, mas também deixa famílias invadirem essas áreas de crescimento para São Leopoldo. Então, a gente já tem uma deficiência dessas áreas e ainda as que tem, eu sei que é terreno do Estado, tem aquela coisa toda, mas o município de tomar frente para liberar essas áreas e deixar justamente para o fim que ela é. A gente sabe que ela é uma área dentro do plano diretor industrial, veio um movimento de secretarias para trocar para uma área, não me lembro se era mista, habitacional. Então, assim, dentro da própria prefeitura, tem secretarias, não é sua, né, mas querendo tirar a área industrial para uma área habitacional. Então, a gente comentando aqui que a gente precisa crescimento, precisa área e setores da prefeitura justamente querendo tirar áreas já existentes. Na verdade, né, Felipe, isso aí é natural na sociedade, né? Lá nós temos um problema habitacional, uma área do Estado que foi invadida, o Estado teve a possibilidade de fazer a remoção daquelas famílias naquela área quando tinham 40 famílias, optaram por não fazer e hoje tem mais de 200. Né? Isso é um problema que a gente teria que conversar com o governador, por que não foi feita a desapropriação naquele momento. Né? Então, hoje, nesse momento, a gente acaba fazendo o movimento, a gente tem a intenção que aquela área venha para o município, né, para que a gente possa manter aquilo que está gravado no plano diretor, que é para a expansão industrial, e a partir da retomada das políticas habitacionais no país, agora com Minha Casa Minha Vida, enfim, poder remover aquelas 200 famílias, né, para outro local, poder realocá-las em outro local, inclusive o governo já tem em vista. Agora é natural, né, que a Secretaria da Habitação tenha o olhar, né, do problema habitacional, assim como a CDTEC tem o olhar, né, para o desenvolvimento econômico, assim como a diretoria de urbanismo, que é quem trabalha, né, quem assegura a implementação do plano diretor na cidade, tem o mesmo olhar. Aquela área tem um gravame e é para aquela finalidade que ela vai se destinar. Então, tudo é uma disputa, Felipe. O poder público é uma disputa, o orçamento é uma disputa. Não foi fácil garantir 50 milhões para a independência. Né, eu acho que outras secretarias não queriam colocar 50 milhões na habitação, 50 milhões na pavimentação, 50 milhões na assistência social. Tudo é uma disputa, diariamente é uma disputa. Né, e por isso que eu tenho, assim, desde quando assumi ali, tido um debate muito franco com todas as entidades para achar aquilo que nos aproxima para que a gente possa brigar junto. Né? E o resultado tem aparecido. Muitas outras a gente tem, né, tem conseguido vencer, tem conseguido apresentar resultados, né? E pode contar com a CDTEC, pode contar com o governo municipal, pode contar com o prefeito, né, que já se comprometeu que aquela área ali é uma área de desenvolvimento industrial, né, é fundamental para o desenvolvimento da cidade, nós poder proteger aquela área, e que agora, com a retomada das políticas habitacionais, vai ser feito um movimento para trazer a área para o município, fazer a remoção e a realocação das famílias. Ok, obrigado, Juliana. Mais uma pergunta, Maiara? Bom dia a todos. Me chamo Raquel Ferraz, e acho que sou uma das representantes aqui do microempreendedor. A minha pergunta vai para o Solon. Solon, vendo um pouquinho o setor, né, da construção civil, assim como falou o colega ali, o Luciano, antes, existem muitos outros setores que estão, né, correlacionados à construção civil. E o meu é um deles, né, que é a energia sustentável. Então, pandemia e 2022 era um setor que estava em plena expansão e com um apoio muito grande das financeiras, onde a Sicredi sempre foi um grande parceiro. E desde janeiro, né, não sei, devido daqui a pouco à homologação da Lei 14.300, é isso que eu quero entender, se foi uma informação mal dada para a população em geral, sendo da faixa residencial, empresarial, industrial, rural, né? E agora veio um efeito rebote disso,
né? Ou se realmente o mercado financeiro, que foi um grande aliado nosso, porque muitos buscam linhas de financiamento e tem linhas de financiamento próprio para esse investimento, né? Está mais retraído, né? Se as linhas de crédito estão mais retraídas, ou se é o comportamento de quem está indo buscar essa linha de crédito, que está tendo uma análise mais aprofundada e que a gente está tendo dificuldade, que aquilo era um aliado nosso e hoje a gente vê que não se está tendo essa mesma evolução no segmento. Oi, Raquel. Bom, a gente aqui, a Sicredi Pioneira, desde o início está nesse processo de incentivar a energia solar e financiamos, somos líderes, inclusive, em financiamento na região toda, né? Nós não mudamos nada na nossa linha, muito pelo contrário. Mas também estamos percebendo já muito parecido com o crédito imobiliário, meio junto, assim, faz uns 6 meses que anda de lado a energia solar. Eu vejo que tem 2 questões aí. Uma delas tem a ver com a nova lei, que houve um desserviço à população, dizendo que agora a energia solar deixa de ser vantajoso. Não é verdade. Muda talvez o tempo de retorno, mas ainda é vantajoso, né? Talvez aumente um pouco mais o tempo de retorno do investimento. Mas o segundo motivo é a taxa de juros também, né? Porque também, nesse período todo, a taxa de juros subiu. Então, o retorno desse investimento também está prejudicado pela taxa de juros maior. Então, são 2 coisas. A gente tem que desmistificar, e a Pioneira tem feito um trabalho muito grande nas suas redes sociais, de explicar que, não, gente, a vantagem da energia solar ainda é vigente, mas quando o cidadão vai lá para o simulador e ele vê que a taxa de juros, com a Selic, como ela vai lá para cima, muitas vezes, né, ele segura um pouco o investimento. Então, perceba que uma coisa está ligada à outra, né? Quando a gente fala, não é a construção civil, né? Nós estamos com a economia de um jeito, de um modo geral, andando de lado, e tem, sim, uma questão ligada à taxa de juros aí, que é inegável, né? Não tem como a gente dizer que não é. Mais obrigado. Agradecer novamente a participação aqui, Solon, Juliano, todos que estão presentes aqui. Vamos partir para as ferramentas, devido ao horário aqui que a gente tem que cumprir. Maiara. Agradecemos a presença de todos, aos nossos painelistas pelo aceite ao convite, aos patrocinadores Sicredi Pioneira, Frontec e Sebrae. Desejamos a todos um bom dia, bom final de semana.